Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Novamente aqui o programa, trazendo um pouco para os senhores aqui sobre reformas estruturantes, né? Que é um programa que nós temos já há alguns anos e que especificamente hoje falaremos, por conta da abertura do Congresso Nacional, o que teremos de expectativa para essas questões por parte dos nossos senadores e deputados. Então, bom dia aqui, está o Chamon comigo e está o Wilson. Bom dia, Chamon, bom dia, Wilson. É bom a gente comentar que é evidente que se a leitura de jornal, né, a gente tem acompanhado isso de forma muito clara, né, especialmente o senador Diogo Pacheco, ele tem falado que ele tem intenção, sim, de aprovar a reforma tributária, né? Assim, não podemos esquecer nunca que é a PEC 110, relativas aos tributos indiretos, né? O Roberto Rocha, inclusive, já soltou o seu relatório a respeito, né? Que ele é o relator. Mas, na verdade, se vocês olharem com critério, não houve grandes mudanças nesse relatório, né? Então, se tínhamos muitas emendas apensadas nesse relatório, porém, elas não foram utilizadas com critério, né? Inclusive uma substitutiva, que era aquela que nós realmente curtíamos e gostávamos, que é a referente à manutenção da tributação já existente, evidentemente com aí sim, uma simplificação na legislação, tanto do ICMS como do ISS, e a criação, né, já de imediato, de uma lei nacional para o ICMS e nacional para o ISS. Então, essa seria, na verdade, a nosso ver, o trabalho mais interessante, porque são tributos que nós já conhecemos, né? Então ficaria muito mais simples para o contribuinte. Ele não ia ter um impacto muito forte, né? Na verdade, ia ter transições de formas tributárias, né? Coisa que ocorrerá na PEC 110. Então, eu queria ver um pouquinho aí do Chamon e do Wilson, o que eles acham dessa intenção aí do Senado de aprovar aí, agora em toque de caixa, né? PEC 110. Presidente, aqui, nosso ambiente aqui, familiar, né, entre amigos, nosso público que nos assiste, está acostumado já com o nosso programa, me parece um grande circo essa questão do Congresso, porque me parece, a impressão que dá é que os parlamentares vão buscar holofotes e não uma solução concreta. Posso estar sendo meio rude aqui, mas a gente vem acompanhando de tanto tempo. É complicado a gente estar falando da PEC 110, com alterações, dezenas e centenas de substitutivos, tratando de coisas menores, enquanto uma tabela do imposto de renda está defasada em 134%. Então, quando a gente fala em reforma tributária, e aí tem uma confusão, porque tem PECs, tem projeto de lei, tem projetos mais estruturantes, tem projetos mais pontuais, e parece que a gente fica numa cortina de fumaça, as coisas ficam militando, circulando, sempre nos mesmos debates, e não há muito avanço. Eu fiz um levantamento simples aqui, presidente, talvez eu possa estar desviando um pouquinho, mas eu acho que o imposto de renda é a nossa reforma, né? A tabela do imposto de renda, essa defasagem, que precisa de um projeto de lei para atualizar, quer dizer, a inflação ela é automática, os reajustes de preços são automáticos, mas a tabela do imposto de renda, que é a que faz o cálculo em cima desses preços, em cima dessa renda, ela precisa de um projeto de lei, ela precisa de um trâmite no Congresso para sofrer um reajuste, não é reajuste, né? Uma reposição. Eu fiz um levantamento, presidente, essa defasagem que nós temos ela é desde 96. Então, em 96, o limite de isenção da tabela, que na ocasião era R$900, comprava 1.500 litros de gasolina. Hoje, o limite de isenção, que é 1.903, ele compra apenas 297 litros de gasolina. A cesta básica, o limite de isenção comprava 8 cestas básicas. Agora compra apenas 2,8 cestas básicas. E o salário mínimo, que nós tínhamos quase 11 salários mínimos, que poderiam ser
comprados, né? A equiparação com limite de isenção, hoje é de apenas 1,5 salário, 1,5 salário mínimo. Então, a gente está numa situação caótica, numa situação onde essa injustiça tributária atinge absolutamente todos os cidadãos brasileiros, porque todo trabalhador da área pública, da área privada, empresário, autônomo, carteira assinada, CLT, todos são impactados por essa tabela. Então, a gente tem uma situação, um cenário deste tamanho, dessa injustiça, e a gente vai ficar discutindo autonomia de Estado, vai ficar discutindo as questões mais burocráticas e menos práticas de uma reforma tributária. Então, presidente, desculpe a minha acidez aqui, mas eu acho que a gente vem escutando tanto tempo reforma tributária, aí sempre é do interesse do parlamentar, é quando tem recesso, é quando tem eleição, sempre tem interesse do parlamento, muito pouco interesse da sociedade. Você tem razão, na verdade, é que já foi na PL 2337 também, que se pretende também aprovar, né? Aí já está vamos dizer, no âmbito da Câmara, né? E também se tem essa ideia de se aprovar isso, né? Aliás, o governo queria aprovar isso, né? Agora, nessa virada do ano aqui, né? E Wilson, o que você diz de tudo isso aí? Bom, presidente, bom dia novamente a todos aí, espero que todos estejam bem. A reforma tributária, na verdade, virou já uma desreforma, né? A gente vê muitos ex-ministros, né, ex-secretários de Receita Federal criticando todas as propostas, né, que foram apresentadas, dizendo que isso não vai resolver o problema, né? Então, a reforma tributária, na verdade, ela, no primeiro momento, ela acabou sendo utilizada como uma moeda de troca, né? Uma espécie de negociação que não deu certo, né? No projeto 2337. As PECs, elas começaram no ano passado a avançar um pouco mais, depois elas pararam. E agora, nesse ano eleitoral, eu acho muito pouco provável que isso avance, né? Seja lá qual for a ideia. E o que nós esperamos que aconteça é que, caso haja uma reforma, caso haja uma modificação, pelo menos, né, essa correção da tabela do imposto de renda, que o Chamum aí comentou muito bem, né, a perda do poder aquisitivo das pessoas em relação à defasagem que a tabela tem desde 1996 é enorme, né? E isso precisa ser solucionado de alguma maneira. A questão é que o governo, por outro lado, ele exige aquela contrapartida, né? Porque ele diz que não há espaço no orçamento para você aumentar a tabela de imposto de renda sem que haja um aumento da carga tributária, que, num primeiro momento, eles chamaram de reforma tributária, que, na verdade, a gente já sabe que, seja lá qual for a proposta, na verdade, todas essas reformas propostas, elas trarão, sim, um aumento de carga tributária para várias empresas e também para as pessoas físicas, né? Então, vamos acompanhar aí esse ano, um ano eleitoral, ver qual vai ser o comportamento aí dos nossos parlamentares em relação a isso e torcer, né, para que não seja feito nenhum Frankenstein, né? Aquelas fases gigantescas de transição, de você conviver com 2 regimes tributários durante 5 anos, durante 10 anos. Quer dizer, isso é uma coisa inconcebível, né? Então, vamos torcer para que seja proposto algo parecido com o Simplifica Já, né? Algo que não muda muito a estrutura dos tributos, mas ele trabalha muito mais na questão da simplificação, né? Então, na verdade, a minha leitura foi no seguinte sentido, né? Me parece que, no caso do Rodrigo Pacheco, né, da PEC 110, né, ele é do PSD e escutando outro dia o
o presidente do partido falando, né, ele disse que teria a candidatura própria à presidência da República. E não sei se não é o Rodrigo Pacheco o candidato, parece que ele é o que seria escolhido, né? Então, talvez ele esteja achando que isso, né, ser o precursor da reforma tributária, que seria um grande avanço, né, politicamente falando, e que, na minha visão, não, ele vai dar um tiro no pé, né? Se ele for por essa linha de aprovar a PEC 110 do jeito que ela está, né, sem grandes inovações, com tudo isso que você comentou, né, vai ter as fases de transição, vai criar o fundo de compensação, né? Ah, não, mas a União não vai entrar mais, agora só entre o Estado e o município. É 50 anos de fundo de compensação. Um negócio maluco, cara. Um negócio, quer dizer, se você cria um fundo de 50 anos de compensação, você já percebe que o projeto não é adequado, né? Não faz sentido, né? Você vai ficar por 50 anos ainda mantendo a arrecadação dos estados e municípios do jeito que elas estão hoje. Quer dizer, não tem a menor lógica isso, né? E, na verdade, a transação que se pretende colocar, realmente, no caso da 110, é de 5 anos, né? Mas é um projeto que a gente já percebe que nasce realmente com muita dificuldade, né? Com muita polêmica, né? Incluindo coisas que hoje não são, por exemplo, não são serviços e que está querendo se colocar dentro desse arcabouço, né, tributário, tipo locação, por exemplo, né, que é uma coisa que não se cobra, aí essa questão do ISS, né, e quer se incluir, e outras coisas que querem se incluir nessa proposta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, e, aliás, inclusive os nossos parlamentares, porque eles podem estar achando que vão fazer bonito e vão criar um sério problema para eles, né, porque o eleitor vai lembrar deles, né? E com relação a 2337, a PL, que está lá na Câmara, realmente é essa questão que o governo, né, sinalizou fortemente que gostaria de aprovar esse projeto, e é um projeto polêmico também, nasceu com todo o critério polêmico, né, cobrando aí os dividendos, né, e a distribuição de lucro, usando um critério que você, fazendo conta, você percebe que é um aumento, sim, real de tributação, na verdade, né, sobre o que existe hoje, e outra coisa, querendo cobrar de eventos passados, né? Que na época não tinha e agora, evidentemente, se eventualmente a empresa tiver lá lucros acumulados anteriores e quiser distribuir, será tributado. Então, isso vai gerar realmente um problema jurídico enorme, né? Se de fato vier com esse critério que se pretende, né? Eu, sinceramente, eu não acho que isso vai passar, né? Até porque voltamos a falar que é um ano eleitoral, é um ano que provavelmente os nossos congressistas vão estar nas ruas, nas suas bases, para tentar se eleger, fazendo suas campanhas, né? É que isso, evidentemente, tem um delay, tem uma fase para se fazer as opções, né? Eu acho, de candidaturas, né? Acho que é março, se não me engano, ou final de março. Então, o que se pretendia era aprovar agora, do início do ano até esse final de março, você entende? Então, e depois a moçada sair para as campanhas. Mas eu não acredito que isso vá ocorrer. Espero também, a minha expectativa, né, que não vá ocorrer isso, né, de maneira nenhuma, né, porque realmente o voto é qualificado, tem que ser por maioria, de fato, né? Então, é bem específico e não sei se teremos lá audiência, né, no Congresso Nacional para uma situação desse tipo, né? Então, eu quero ver vocês, o que vocês acham disso. Obviamente, já entendi com relação às reformas, vocês têm toda a razão, a questão da tabela, uma injustiça absoluta, né? Não preciso nem falar nada, né? É visível, né? É só ver, evidentemente, prejudicando ainda mais quem? O trabalhador, né? Esse é o mais importante. O sujeito que trabalha lá, CLT, bonitinho, né? Cada vez ele ganha menos, né? Porque todo mês passa, tem inflação, a tabela não foi ajustada, então ele está perdendo um pouquinho do ganho dele, né? Evidentemente, para poder fazer as aquisições aí dos seus negócios, da sua sustentação familiar, né? Então, é importante a gente ter essa visão, né? Então, não sei se vocês têm essa mesma visão que estou tendo, né? De que talvez pela questão do ano eleitoral, pela questão de ter lá, acho que final de março,
a data adequada para se fazer aí a inscrição, né, nos partidos a composição das suas chapas aí, né, para concorrer à eleição, e que o tempo é curto, né, até pelo trâmite interno e pelo voto qualificado. O que vocês acham disso? Eu concordo, estou alinhado aí a sua colocação. A gente tem que temos uma complexidade nessa composição de votação no Congresso, em especial no ano eleitoral, mas a gente também tem que deixar muito claro que a reforma tributária ela é muito estruturante para o Brasil. E não é somente para as empresas, não é somente em assuntos específicos. Tudo que acontecer em torno de questão tributária, se eventualmente tiver um aumento de preço, vai para o bolso do consumidor. E nós estamos vivendo um momento atípico no mundo que não nos permite fazer movimentos normais, não nos permite fazer tratativas e debates adequados. Então, essa reforma ela é tão importante, tão estruturante, que a gente precisa ter mais espaço para debate. A gente precisa voltar a uma normalidade de trabalho dentro do Congresso, também nas nossas instituições, para que a gente possa levar essas preocupações, que a gente possa debater, na essência, essas propostas de mudança. Nós mesmos, na FENACON, tivemos algumas experiências extremamente positivas de conseguir chegar a parlamentares e levar uma visão diferente do que eles estavam tendo em função da nossa vivência e do nosso conhecimento. Então, não me parece crível a gente estar querendo aprovar uma reforma. Uma reforma, quando a gente fala, são esses projetos, porque não há um projeto único, são diversos, né? Então, aprovar um desses projetos a toque de caixa para poder cumprir trâmites de inscrição de nominata, de chapa, no ano eleitoral. Porque se a gente tem uma complexidade muito grande na legislação tributária, isso é de conhecimento de todos. Não é à toa, né, que ela é chamada de manicômio tributário. Aí o Wilson colocou bem, daqui a pouco a gente vai transformar uma lei num Frankenstein. Então, não me parece adequado agora, porque qualquer mudança ela não pode mudar para ficar igual, e muito menos para piorar. Então, a mudança ela tem que ser no sentido de uma evolução, que já se fala em todos os cantos de não aumento de carga tributária, de questão de simplificação. Mas aí, isso a gente acaba vendo interesses corporativos, principalmente de estados e municípios, falando mais alto no debate desse. Então, presidente, entendo que não é momento da gente querer aprovar a toque de caixa matérias de tamanha relevância e repercussão na sociedade. Eu acho que nós temos que passar essa questão de eleição, a gente precisa ter mais debates, mais corpo a corpo, no sentido de falar com parlamentares, com assessores, levar os nossos estudos, as nossas preocupações, e para poder propor uma alteração adequada e que traga uma evolução no sistema tributário. Como o Chamon falou, querer aprovar algo agora a toque de caixa vai ser extremamente danoso para o país. A reforma tributária ela tem que passar por um pacto nacional. Não adianta você querer fazer uma reforma tributária de uma maneira unilateral, né? Só o âmbito federal se reunir e achar que aquilo que está dito ali nos projetos atenderá a estados e municípios, né? E a gente não vê esse consenso, né? A gente não vê esse pacto na prática, né? No ano passado, por exemplo, houve uma resistência terrível dos estados em relação aos projetos, com medo de perder a sua arrecadação. Também os municípios, né, se manifestaram muito preocupados, né, em relação à aprovação da reforma, seja lá qual for o projeto, né? E a gente viu lá também alguns ex-secretários, né, o Marcos Sintra, a gente viu o Everardo Maciel criticando veementemente os projetos de reforma tributária, né?
dizendo que, inclusive falando que isso não era uma reforma, né? Era uma desreforma. Né? Então, isso nos chama atenção. São pessoas que entendem do assunto, pessoas que estiveram lá na prática, né? E que têm uma opinião totalmente contrária. O que a gente não pode se esquecer também, que não dá para dissociar a reforma tributária da reforma administrativa. Porque a reforma tributária é para garantir o custeio. Será que não é melhor começar ao contrário? Eu tenho que mexer primeiro no custeio para depois eu mexer na arrecadação? Né? Então, não dá para você construir uma reforma tributária sem primeiro pensar no que você pode mexer no custeio. E quando eu falo em custeio, não é só o custeio em âmbito federal, é o custeio também em âmbito municipal e estadual. Então, seria muito salutar que todas as esferas fizessem uma reforma administrativa para que aí sim nós verificássemos o que de fato é necessário arrecadar. Né? A gente está começando por um orçamento inchado. Né? Eu preciso de X recurso e, para isso, eu preciso fazer uma reforma tributária que, em muitos casos, vai aumentar a carga tributária. Tá, mas será que você precisa desse X recurso? Será que não seria interessante trabalhar junto aos municípios, aos estados e à União para promover essas reformas administrativas, que também tem projetos no Congresso, né? Para que todas as esferas governamentais verificassem o que de fato precisam arrecadar. Né? Então, eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, que não dá para pensar na reforma tributária de uma maneira isolada. Né? Isso que você colocou muito bem, houve sim esse desconforto dos estados, mas até que no final eles estão até aceitando, né, porque mudaram alguma coisa, algumas regras na PEC, né, no caso especificamente dos tributos indiretos, né? Os municípios ainda não, eles estão achando que vão perder aí a sua arrecadação, né, do ISS, enfim, né? Quer dizer, não é uma coisa de fácil e de consenso geral, não é? De fato, é isso que você comentou, é uma realidade, né? A gente precisa pensar também, né, que no ano, assim, na verdade, não é a toque de caixa, a discussão já é larga e grande, mas não houve consenso ainda na própria sociedade, né? Então, a gente precisa trazer isso com reflexão. Por que não há consenso? Porque ela não agrada a todos, né? A gente precisa pensar em várias frentes, né? Especialmente com o empreendedorismo, né? Empreendedor, aquele que traz o dinheiro, que aplica o seu capital, né? Põe o seu dinheiro para fazer a coisa rodar, para gerar riqueza, né? Gerar emprego e riqueza, e ele fica muito inseguro, né? Esse é o problema. A gente precisa pensar de forma ampla. Então, essas reformas que estão sendo propostas para serem aprovadas, né? Tanto a do imposto de renda, que também vem modificar muita estrutura da própria imposto de renda e não faz uma adequação favorável ao empreendedorismo, né? Inclusive com essa tributação do dividendo, criando acabando com a distribuição apenas do imposto sobre o lucro, né, que é feito hoje desde 95, que foi feito de forma brilhante pelo ministro na época, o Everardo Maciel, né, porque era um problema interno, inclusive de você fazer aí uma fiscalização sobre o que eles chamavam de distribuição disfarçada de lucro, né? E isso volta tudo à tona se de fato passar do jeito que está a legislação, ou seja, a máquina, inclusive, de fiscalização tem que ser reestruturada, aumentada, vamos dizer assim, uma análise, inclusive colocada com muita clareza pelo Everardo, de difícil controle, né? Não é tão simples assim. E também, você lendo também ali o projeto de lei, algumas coisas assim difíceis de se pensar em termos legais, né? Então vai gerar também muita dúvida e muita judicialização. Então a gente tem que ter muito critério, muito cuidado, né? Mas eu sinceramente, a gente tem que fazer um programa, é nosso dever trazer isso no programa no início do ano,
porque surgem essas ideias, né, de se criar e de se fazer agora essa aprovação desses projetos, né, que ainda não está, infelizmente, apesar das discussões, ainda não está amadurecido com critério adequado para que se faça a aprovação, né? É uma pena se realmente houvesse um consenso melhor desde o início da gestão deste governo, né, que está se acabando. Talvez a gente tivesse já aprovado isso, né, com outro critério, com outra análise, ouvindo mais a sociedade através das suas entidades representativas, né, como é o caso da própria FENACON, que tem assim um conhecimento muito profundo do que ocorre nas categorias econômicas, porque a gente atende absolutamente todas as categorias econômicas do país, né? Porque os nossos representados, nossas empresas contábeis atendem 99% de empresas brasileiras e são empresas de todas as categorias, do setor de serviço, setor industrial, do setor comercial, e a gente sabe quais são os problemas, né? O que ocorre, né, com relação ao que está aí, a legislação, o reflexo que dá direto nesses negócios. Então, a gente tem essa noção do que é importante, quer dizer, e muitas vezes nós não somos escutados com todo o critério, quer dizer, mas não é só o nosso caso, existe muita entidade representativa da sociedade que já fez algumas boas colocações e que, na verdade, você vê que quando cai lá no Congresso, anda meio de lado, a coisa não anda com aquela objetividade que gostaríamos, ou seja, a discussão não é muito aberta na íntegra, né? Para que se faça uma discussão mais proveitosa e numa mudança mais importante que vá trazer um benefício verdadeiro para a sociedade. Gostaria que vocês fizessem as últimas considerações do programa de hoje, que a gente já vai estar encerrando, para a gente poder trazer essa reflexão aí para quem nos ouve, né? E essa preocupação, né? E mostrar isso para os nossos congressistas, né? Não querem aprovar de última hora que vocês poderão estar dando um tiro no pé. Então vamos lá, Chamon e Wilson, por favor. Presidente, vejo que não é adequado para ninguém a aprovação de uma reforma agora num período pré-eleitoral, porque pode ter, mesmo que seja com as melhores intenções, pode ter interpretação contrária, pode ir de encontro a alguns interesses, ao encontro de outros, então não me parece muito adequado. Eu estava aqui escutando e lembrei em 2019 que a gente estava com a PEC 45 bem avançada, nós tínhamos algumas críticas, inclusive ela estava num estágio bem à frente da 110, e nós tínhamos algumas críticas, algumas ponderações, mas tinha muita coisa boa na proposta. Uma delas, a unificação das legislações estaduais e municipais, em termos de ICMS e SSQN. A primeira coisa que foi foi suprimido do projeto, foi justamente essa questão da unificação por pressão de estados e municípios. Então, isso é só para ilustrar o quanto difícil é esse debate, porque tem muito interesse envolvido, que é mais um motivo para ter um debate mais aprofundado, mais amplo, e também demonstrar que, com tanto interesse envolvido em ano eleitoral, não é difícil sair uma coisa boa, e pior, pode sim afetar a pessoas do bem que querem fazer o bem, mas pelo momento, por decisões às vezes pressionadas, pode ter uma percepção diferente. Os nossos congressistas aí tenham bastante parcimônia, né? Bastante serenidade em relação a esse tema e não queiram atropelar os fatos, principalmente num ano como esse de eleições, né? Como o Chamon falou, para favorecer o interesse de A ou favorecer o interesse de B, né? Usando isso como um combustível político, né? Para ser divulgado nas eleições, né? Então, a gente não pode querer permitir que a reforma tributária seja utilizada para fins políticos. Na verdade, a reforma tributária ela transcende qualquer tipo de interesse, né? A reforma tributária ela tem que ter um interesse nacional, ela é uma ação de Estado
e ela não pode estar dissociada de uma reforma administrativa. E ambas têm que ser conduzidas sem nenhum interesse pessoal ou de partido, ou de Estado A, Estado B, município A, município B, ou da União. Então, tem que manter toda essa imparcialidade e ser bastante consciente em relação a essa temática. Bom, meus amigos, então fica aí então alerta. Acho que esse programa foi mais para trazer essa reflexão, porque isso já vinha sendo escrito aí nas mídias, né? Nas mídias sociais, nos jornais, né? Essa intenção, né? De se fazer a aprovação agora no início do ano legislativo dessas reformas aí tributárias, né? Tão importantes para o país. Elas são necessárias? São necessárias, a gente sabe que são de fato necessárias, mas não do jeito que eles querem promover. Então, infelizmente, não aprovamos em 3 anos, isso deverá ficar para a próxima gestão, para o próximo governo, a partir de 2023. Quer dizer, infelizmente, eu digo infelizmente porque de fato é necessário modernizar e trazer uma reforma mais adequada para todos nós, né? E que seja mais estável também, com menos segurança jurídica, né? Então, tudo isso tem que vir com calma, com tranquilidade e com uma discussão mais serena, como bem disse o Wilson aqui, com toda a tranquilidade e com toda a imparcialidade. Então, meus amigos, um forte abraço para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.